Você já sentiu que seu coração está tão quebrado que não sabe mais como seguir em frente? Aquele peso no peito que não te deixa respirar, aquela ferida que ninguém mais vê, mas que você carrega todos os dias. Talvez tenha sido uma traição, uma perda, uma rejeição que te marcou profundamente. E agora você está aqui se perguntando se algum dia voltará a se sentir inteiro. Hoje quero te falar sobre algo que vai muito além de simples conselhos ou frases motivacionais. Vamos caminhar juntos pelo processo de cura que Deus tem para o seu coração ferido. Não é um caminho instantâneo nem mágico, mas é real e transformador. A Bíblia nos mostra em Salmos 34:18 uma promessa poderosa. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus não está distante da sua dor. Ele não se escandaliza com as suas lágrimas, nem te julga por estar quebrado. Pelo contrário, sua presença se aproxima justamente quando você se sente mais despedaçado. Jesus mesmo caminhou pelo sofrimento, conheceu a rejeição, experimentou a traição. Ele entende a sua dor e quer te curar desde o mais profundo. Antes de começar, quero te pedir algo. Se o seu coração está ferido neste momento, escreva nos comentários uma única palavra que descreva a sua dor. Pode ser solidão, traição, culpa, medo ou qualquer outra. Deixe-a aqui, não para permanecer nela, mas para declarar que hoje você inicia o seu caminho rumo à cura. Vamos começar. Número 1. Você não é curado controlando tudo, é curado rendendo tudo. Há feridas que não se curam tentando manter tudo sob controle. Há dores que só se aliviam quando você se rende e entrega a Deus aquilo que tanto te pesa. Porque você não é curado controlando tudo, é curado rendendo tudo. Você tem tentado sustentar cada coisa com suas próprias mãos, acreditando que se soltar, tudo vai desmoronar. Mas hoje o Senhor te diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele não está pedindo que você entenda tudo, mas que confie que Ele sabe o que faz. O controle te deu uma falsa sensação de segurança, mas a rendição te dará paz verdadeira. Às vezes, você pensa que, se não vigiar cada detalhe, as coisas sairão mal. Você se desgasta tentando evitar que algo se quebre, se angustia quando os planos mudam, se culpa quando algo sai diferente do esperado. Mas controlar não é o mesmo que ser responsável. Deus não te pede para carregar o peso do mundo, apenas para ser fiel no que te cabe e entregar a Ele o que está além do seu alcance. Ele não te chama para ser onipotente, te chama para descansar em seu poder. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Salmos 55:22. Quando você decide confiar, quando escolhe se render, está dizendo: Deus, reconheço que não posso, mas sei que tu podes. Rendição não é desistência diante da derrota, é rendição diante do amor. Não é passividade, é confiança ativa. Significa dizer: Senhor, farei a minha parte, mas o resultado pertence a ti. É como quando um filho entrega ao pai algo que não pode consertar. A criança não fica sem fazer nada, ela confia, e nessa confiança há descanso. Quando você faz o mesmo com Deus, Ele toma os pedaços quebrados do seu coração e começa a restaurá-los em silêncio, com ternura, sem reprovações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Essa promessa não depende de como você se sente, mas de quem Ele é. Sua presença não é uma emoção que sobe e desce, é uma certeza que permanece, mesmo quando a alma treme. Talvez você tenha tentado ser forte por tanto tempo que confundiu fé com controle. Aprendeu a sorrir enquanto tudo arde, disse, tudo bem, quando na verdade está cansado de resistir. Mas Deus te chamou para ser filho, e um filho tem o direito de chorar, de descansar, de dizer, Pai, eu não aguento mais.
Ele não se escandaliza com o teu cansaço, pelo contrário, ele entende. O próprio Jesus chorou, se angustiou e ainda assim confiou. Render-se então não é fracassar, é voltar ao Pai de mãos vazias e dizer: aqui está minha carga, aqui está minha tentativa de controlar tudo. Faz tu o que eu não posso fazer. Imagine por um momento que você caminha com uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma área que você tenta controlar. Sua família, suas finanças, sua saúde, seu passado, seu futuro. O peso te exaure, os ombros doem, a alma se cansa. Mas Jesus caminha ao seu lado e te diz com voz suave: dá-me a mochila, eu a carrego. Ele não pede que você finja que não pesa. Ele pede que você solte. Quando você faz isso, não perde nada valioso. Ao contrário, recupera a leveza que havia perdido. Seu jugo é suave e sua carga é leve. Não porque a vida se torne simples, mas porque você não a carrega mais sozinho. Comece hoje com um ato concreto. Pegue uma folha e escreva 2 colunas. Em uma, o que você entrega a Deus. Na outra, o que é sua responsabilidade. Entregue o que não pode mudar e comprometa-se com o que pode fazer com fé. Ao fazer isso, sua mente se clareia, seu coração se alivia e seu espírito começa a descansar. A cura começa quando você reconhece que não precisa ter o controle para estar seguro. Você está seguro não porque domina cada circunstância, mas porque está nas mãos do Deus que domina tudo. Sei que você tem tentado manter tudo em ordem para não sofrer novamente, que sua necessidade de controle nasceu do medo, não do orgulho. Eu entendo, mas Deus não quer que você viva em constante vigilância contra a dor. Ele quer que você descanse em sua fidelidade. Ele não quer apenas tirar o peso, quer te ensinar a viver livre dele. E essa liberdade começa quando você solta. Hoje, enquanto ouve estas palavras, talvez sinta que o coração resiste, que há coisas que não sabe como entregar. Não se preocupe. Você não precisa fazer isso de forma perfeita, apenas sincera. Diga: Senhor, entrego-te isso que me dói, mesmo que eu não saiba exatamente como fazer. Isso basta. Ele entende a linguagem dos corações rendidos. Permita que Deus conduza o processo. Cada vez que tentar retomar o controle, lembre-se, você não é curado controlando tudo, é curado rendendo tudo. Deixe que o Espírito Santo te ensine a confiar no invisível, a descansar no eterno, a viver na certeza de que você não está sozinho. Porque quando você solta seus planos, descobre os deles. Quando deixa de controlar, aprende a confiar. E quando se rende, finalmente é curado. Número 2. A oração não apaga o passado, ela dá um futuro. Há orações que não mudam o que aconteceu, mas mudam o que virá. A oração não apaga o passado, ela dá um futuro. E esse futuro começa quando você tem coragem de falar com Deus a partir do coração quebrado, não da máscara do "está tudo bem". Porque Deus não se escandaliza com as suas lágrimas, não se ofende com as suas perguntas, não se afasta quando você diz: "Até quando, Senhor?" Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele escreveu um livro inteiro cheio de orações assim, os Salmos. Ali há gritos, silêncios, angústias, e mesmo assim, cada um deles termina lembrando que mesmo em meio à dor, Ele continua sendo fiel. Quando você ora em meio ao lamento, está fazendo o ato mais corajoso que um crente pode fazer: levar a dor ao altar. Você não a nega, não a disfarça, apenas a apresenta. Diz: "Senhor, isso me dói, isso eu não entendo, mas aqui estou." Isso é lamento bíblico, não queixa vazia. A queixa ímpia se fecha na amargura e deixa Deus do lado de fora. O lamento, ao contrário, o convida para o processo. O lamento é oração com lágrimas, esperança em forma de suspiro. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Mas eu confiei na tua misericórdia. Salmo 13. Nessas poucas linhas se resume a jornada da alma ferida. Começa no clamor, passa pela confissão da dor, pede ajuda e termina em confiança.
Esse é o padrão da cura: lamento, súplica, confiança, louvor. Deus não pede que você fale com frases perfeitas. Ele pede que fale com verdade. O lamento não é falta de fé, é a forma mais honesta de mantê-la viva. Porque quando você ousa dizer não entendo, no fundo está dizendo, mas continuo te buscando. O próprio Jesus orou assim. Na cruz, no momento mais escuro, ele citou o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? E embora parecesse um grito de abandono, era uma declaração de confiança, porque esse salmo termina dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. A oração não apagou a cruz, mas trouxe a ressurreição. Há uma diferença profunda entre reprimir e render a dor. Quando você reprime, esconde-a no fundo da alma, onde ela continua respirando em silêncio e acaba te controlando. Quando você a rende em oração, coloca-a nas mãos daquele que pode redimi-la. Por isso, o lamento não te deixa preso ao passado. Ele te impulsiona para o futuro. Cada lágrima entregue em oração se transforma em semente. E como diz Lamentações 3:22-23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O lamento não busca apagar a história, busca ver como Deus pode escrever algo novo com ela. Talvez você sinta que, se falar sobre o que te dói, sua fé vai se quebrar. Mas é o contrário. O silêncio é que a enfraquece. A fé não cresce na negação, cresce na conversa. Se o seu coração está ferido, não se cale. Chore diante de Deus, mesmo que não tenha palavras bonitas. Ele entende o idioma das lágrimas. Como uma mãe que compreende o filho apenas com o olhar, assim Deus entende o suspiro que não se consegue traduzir. Cada oração sincera abre uma fresta por onde a luz entra. No começo parece pequena, mas com o tempo ilumina todo o quarto da alma. O lamento também é um caminho compartilhado. A Bíblia não fala apenas de indivíduos que choram, mas de comunidades que se unem para clamar. Israel chorou no deserto, os profetas choraram pelo povo, a igreja primitiva chorava e se sustentava em oração. Chorar juntos cura mais rápido do que chorar sozinho. A igreja que ora e chora unida não se quebra, se purifica. Talvez você tenha se sentido só na dor, mas há outros que esperam como você. Quando você compartilha sua oração com eles, quando alguém diz amém ao seu lamento, a dor deixa de ser peso e se torna oferta. Imagine sua alma como alguém ajoelhado em um quarto escuro. No início, há apenas sombras e lágrimas. Você diz: onde estás, Senhor? Não há resposta imediata, apenas o eco da sua voz. Mas você continua falando, continua respirando o nome dele. E de repente, uma pequena luz entra pela fresta. Não muda o quarto, mas muda o seu olhar. Você já não está sozinho. A oração não apagou o que você viveu, mas trouxe um amanhecer. Hoje te convido a escrever o seu próprio lamento, não para ficar preso à dor, mas para entregá-la. Escreva uma oração com 4 movimentos. Primeiro, invoque a Deus. Depois, expresse sua dor sem filtros. Em seguida, peça ajuda concreta. E, por fim, declare confiança, mesmo que frágil. Leia em voz alta, guarde e, com o tempo, releia. Você verá que algo mudou, não o passado, mas o seu coração. Deus não te pede para esquecer o que aconteceu. Ele pede que o deixes entrar naquilo que dói, porque a oração não apaga o passado, mas dá um futuro. E esse futuro é restauração, consolo e esperança. Hoje, enquanto suas lágrimas caem, Deus está agindo. Você não vê, mas Ele está tecendo algo novo com os fios quebrados da sua história. E um dia, quando olhar para trás, entenderá que cada palavra dita em meio à dor foi uma semente de cura. Por isso, não silencie sua oração. Lamente, confie e espere. Porque o Deus que ouve o seu choro é o mesmo que promete transformar suas lágrimas em cântico.
Número 3. A honestidade diante de Deus é a base do crescimento. Há algo profundamente libertador em deixar de fingir diante de Deus. A honestidade diante dele não é uma ameaça, é o início da cura. Você não pode curar o que não reconhece, nem entregar o que ainda esconde. Por isso, a verdade interior é o alicerce de todo crescimento espiritual. O Senhor não busca palavras perfeitas, busca corações verdadeiros. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 50:6. O que Deus deseja não é uma imagem impecável de você, mas o seu coração real, com todas as suas rachaduras, porque somente o que é exposto à luz dele pode ser restaurado. Talvez, por muito tempo, você tenha acreditado que para se aproximar de Deus, precisa estar bem, ter respostas, agir à altura. Mas Deus não se impressiona com máscaras. Ele não espera que você o engane com aparências, porque já conhece o que há dentro de você. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 50:17. Isso significa que quando você chega a Ele sem defesas, reconhecendo suas falhas, dúvidas e feridas, Ele não te rejeita. Ele te acolhe, Ele te cura, Ele te ensina a viver em verdade. A sinceridade não o escandaliza, ao contrário, abre espaço para que ele haja. Há um momento em que a alma cansada precisa se olhar no espelho espiritual e parar de justificar o que dói. A honestidade diante de Deus é se encarar nesse espelho e dizer: Senhor, aqui estou. Estes são meus medos, meus pensamentos, minhas intenções. Examina-me, o salmista orou. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139:23. Essa oração não nasce do medo, mas da confiança. É dizer a Deus: não quero viver em auto-engano. Se há algo em mim que me afasta de ti, mostra-me. Porque a pior cegueira espiritual não é o pecado evidente, mas a negação disfarçada de força. O Espírito Santo não ilumina para te humilhar, mas para te curar. Quando ele te mostra uma ferida, não é para te culpar, mas para limpá-la com graça. Imagine seu coração como um quarto trancado. Talvez haja cantos onde você guarda lembranças dolorosas, emoções reprimidas, pensamentos que prefere não encarar. Mas enquanto essa porta permanecer fechada, o ar não circula, a luz não entra. A honestidade é a chave que permite a Deus abrir essa porta e transformar o que estava escondido. Não tenha medo de deixá-lo entrar. Ele não destrói, ele restaura. Pratique a cada dia um momento de verdade com Deus. Separe alguns minutos em silêncio antes de dormir e faça 3 perguntas. O que senti hoje? O que acreditei a partir disso? Mentiras ou verdade? O que Deus realmente diz sobre isso? Se hoje você sentiu medo, pergunte-se qual mentira o alimentou. Estou sozinho. Não consigo lidar com isso. Deus não me ouve. Depois, confronte essa mentira com a verdade. Não te deixarei nem te desampararei. Deuteronômio 31:6. Faça isso com calma, sem se julgar, permitindo que o Espírito revele o que está escondido sob a superfície. Ser honesto não significa usar a verdade como desculpa para permanecer igual. Dizer "eu sou assim" não é uma rendição santa, é estagnação disfarçada. A honestidade bíblica sempre leva à mudança, porque quando você reconhece sua necessidade de graça, Deus intervém. Ele não apenas perdoa, ele transforma. Seu propósito não é te expor, é te reconstruir. Quando você diz: Senhor, esta é a minha verdade, ele responde: e esta é a minha sobre você. Eu te amo, te escolho e ainda posso usar a sua vida para a minha glória. Às vezes preferimos o silêncio por medo do que Deus possa dizer, mas a voz dele não condena quem se rende. A voz do acusador diz: olhe o que você fez. Mas a voz do Pai diz: olhe quem você é em mim. Não tema abrir o coração, mesmo que ache que há coisas que não deveriam estar ali.
ele já sabe. E mesmo sabendo de tudo, ainda te chama de filho, de filha. Essa é a diferença entre culpa e convicção. A culpa te afasta de Deus, a convicção te leva de volta a Ele. Todas as noites, enquanto se prepara para descansar, permita que Deus te mostre o que precisa ser curado. Não faça isso com ansiedade, mas com ternura. É um exame da alma, não um julgamento. Anote o que Ele te revelar. Ore sobre isso e agradeça por Ele te acompanhar até nas partes que você não gosta de ver. Semana após semana, você perceberá uma mudança. Não apenas entenderá melhor suas emoções, mas seu coração se tornará mais livre, mais leve, mais sensível à voz de Deus. Lembre-se, sem verdade interior não há transformação real. Deus não pode curar o que você nega, mas pode restaurar o que você entrega com honestidade. Ele não te pede perfeição, te pede transparência. E quando uma alma ousa viver sem máscaras diante do Criador, o céu se abre, o passado é redimido e o coração ferido volta a pulsar. Porque a verdade, quando colocada nas mãos de Deus, não condena, liberta. Número 4. Se você não guardar sua mente, sua ferida guardará sua vida. Sua mente é um campo de batalha. É ali que todos os dias acontece a luta entre as mentiras que o inimigo plantou e a verdade que Deus quer semear. Se você não guardar sua mente, sua ferida guardará sua vida. O que não é renovado pela palavra acabará controlando suas decisões, suas emoções e sua fé. Por isso, a Escritura diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. A palavra é o bisturi de Deus, sua ferramenta de cirurgia interna. Onde ninguém mais pode chegar, ela entra e cura por dentro. Talvez você passe anos repetindo os mesmos pensamentos. Não valho nada, já é tarde, ninguém me entende, não consigo mudar. Essas frases se tornaram raízes e as raízes produzem frutos. Mas há uma boa notícia. Assim como uma mentira pode ferir você, uma verdade pode restaurar você. Por isso, cada vez que você abre a Bíblia, não está lendo um texto antigo. Está permitindo que o Espírito Santo opere em você. Ele é o cirurgião. A palavra, seu bisturi, e sua mente, o lugar onde ele trabalha com precisão e amor. Não para condenar, mas para libertar. Deus não pede que você ignore o que pensa, mas que filtre o que acredita. Muitos confundem pensamento positivo com renovação da mente, mas não é a mesma coisa. Pensar positivo pode animar por um momento. A palavra de Deus, porém, transforma para sempre. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Renovar não é apagar, é substituir, tirar a mentira e plantar a verdade. Cada promessa que Deus falou é uma semente, e quando você a planta com fé, ela começa a produzir fruto de paz, força e esperança. Imagine sua mente como um jardim. Se você não planta a verdade, crescerão ervas daninhas. As feridas não curadas são essas raízes tortas que dominam o terreno se não forem arrancadas. Mas quando você medita na palavra, quando repete com sua boca o que Deus diz, está cultivando vida. Não se percebe de imediato, mas o processo é real. As sementes germinam em silêncio. Um dia, sem perceber, você se verá pensando diferente, reagindo com mais paz, sentindo que já não é escravo do que antes o dominava. A palavra tem esse poder porque é viva, não porque você é forte, mas porque ela é. Por isso, convido você a iniciar o plano 7x7, 7 promessas, 7 semanas. Escolha uma promessa por semana e medite nela durante 7 dias. Escreva-a em um cartão, coloque no espelho, na mesa, no carro ou em algum lugar onde possa vê-la com frequência. Leia em voz alta 3 vezes por dia.
Deixe que seu ouvido escute o que seu espírito precisa lembrar. Por exemplo, quando sentir medo, declare Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando a ansiedade vier, repita Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando o passado o acusar, afirme Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Faça isso com fé, mesmo que no começo pareça rotina. Cada palavra que você declara é uma semente que cai em terra fértil. O inimigo quer que você acredite que nada muda, mas a palavra está agindo mesmo quando você não vê. É como o coração que bate em silêncio dentro do peito. Você não ouve, mas ele lhe dá vida. A palavra faz isso em sua mente. Mantenha a fé pulsando quando as emoções se apagam. O Espírito Santo age como um cirurgião paciente. Ele não opera com violência, mas com precisão. Usa a Escritura como bisturi para remover pensamentos infectados e substituí-los por verdades saudáveis. Talvez doa no início, porque expor uma ferida sempre incomoda, mas depois vem o alívio. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Onde antes havia confusão, agora há direção. Onde havia medo, agora há confiança. Onde havia ruína, começa a florescer restauração. Não deixe que sua mente se torne um depósito de dor. Guarde-a como o mais sagrado que você tem, porque o que domina sua mente dirige sua vida. Se você enche sua mente da palavra, encherá sua vida de paz. Se enche sua mente de promessas, seu coração aprenderá a confiar. Deus não quer apenas curar sua alma, Ele quer renovar sua maneira de pensar, porque sabe que quando sua mente muda, tudo muda. Então, hoje tome uma decisão. Permita que a palavra faça uma cirurgia em você. Deixe que o Espírito Santo corte com a verdade aquilo que a ferida tentou conservar. Diga ao Senhor: aqui está minha mente, faz nova. Que tua palavra se torne meu pensamento diário, minha guia, meu alimento. Não subestime o poder de repetir uma promessa todos os dias. As feridas se formaram com mentiras repetidas. A cura vem com verdades repetidas até que o coração as creia. Porque se você não guardar sua mente, sua ferida guardará sua vida. Mas se guardar sua mente na palavra, será o próprio Deus quem guardará seu coração. Número 5. O silêncio também ora quando a alma treme. Há momentos em que a alma treme tanto que as palavras se quebram antes de sair. Você tenta orar, mas só há silêncio. E nesse silêncio, se ousar permanecer, descobrirá que ali também há uma oração. O silêncio também ora quando a alma treme. Você não precisa encher o ar com frases para que Deus o ouça. Às vezes, só é preciso ficar quieto para perceber como Ele o abraça. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Esse convite não é passividade, é rendição ativa, é dizer à alma: descansa, Ele ainda está no controle. O silêncio não é vazio, é plenitude de presença. Quando você escolhe silenciar diante de Deus, não está fugindo da dor, está abrindo espaço para que Ele fale. Em um mundo onde todos correm e falam sem parar, o silêncio é uma forma de fé. É declarar com a quietude: confio que Deus está agindo, mesmo sem ver. Porque esperar em Deus não é perder tempo, é permitir que o tempo dele o transforme. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Essa espera não é uma pausa vazia, é uma respiração profunda da alma cansada. Lembre-se de Elias. Depois do fogo, do vento e do terremoto, veio um sopro suave. 1 de Reis 19:12.
Deus não se revelou no barulho, mas na calma, e ainda é assim. Enquanto você busca respostas no estrondo, ele sussurra na quietude. Talvez por isso o inimigo tente enchê-lo de ruído interior, pensamentos incessantes, ansiedade, lembranças que não param. Mas quando você escolhe parar, fechar os olhos e respirar fundo, rompe o ciclo do ruído e volta ao coração do Pai. Experimente isto, inspire e repita em sua mente: Deus está aqui. Expire e diga: confio nele. Faça isso por 3, 5 minutos. Permita que cada respiração seja uma oração sem palavras. Não se trata de esvaziar a mente, mas de preenchê-la com sua presença. Porque o silêncio reverente é adoração pura. Não porque você tenha algo a dizer, mas porque reconhece quem está diante de você. Nesses momentos, a alma aprende a descansar. Como uma criança que se aninha nos braços do Pai sem dizer nada, apenas sabendo que ali está segura. Jesus também conheceu esse silêncio. Em Getsêmani, quando suas lágrimas eram como gotas de sangue, ele não encheu o céu de discursos. Disse poucas palavras, mas profundas. Pai, se for possível, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Depois, silêncio. E nesse silêncio, a vontade do Pai se cumpriu. O silêncio nem sempre traz consolo imediato. Às vezes, é o espaço onde Deus prepara a resposta. Se sua alma treme hoje, não fuja desse tremor. Sente-se com ele no meio do silêncio. Deixe que seu espírito respire com você. Há 2 tipos de silêncio, o evasivo e o devocional. O evasivo busca escapar da dor. O devocional escolhe permanecer com Deus dentro da dor. Um adormece, o outro cura. Quando você se cala diante de Deus, não está evitando sentir. Está permitindo que seu coração se alinhe ao ritmo dele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse descanso não é apenas físico, é emocional, espiritual. É um descanso que não se mede em horas, mas em paz. Você pode começar com uma prática simples. Reserve 15 minutos por dia para o seu encontro com Deus, 5 minutos para ler sua palavra, 5 para falar com Ele em oração e 5 para guardar silêncio. Não pense que esses minutos são poucos. A quietude é solo fértil. O que parece inativo está germinando vida. Muitas vezes, depois do silêncio, vêm respostas que você nem sabia que buscava. Ou talvez não venham palavras, mas uma paz inexplicável, como diz Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Anote em seu diário o que sentir ou perceber nesses momentos. Não espere sempre grandes revelações. Às vezes, o silêncio deixa apenas uma sensação de alívio, clareza ou serenidade. Isso também é Deus falando. O Espírito Santo nem sempre responde com voz audível, mas sempre com direção interior. Quando você aprende a ouvir o silêncio, percebe que ele tem falado com você desde sempre. Imagine a alma como um lago. Quando há tempestade, a água se agita e não reflete nada. Mas quando o vento se acalma, a superfície volta a ser espelho. Assim é com você. Enquanto sua mente está perturbada pela ansiedade, não consegue ver Deus com clareza. Mas quando se aquieta, a imagem dele se reflete em você. Por isso, o silêncio não é perda de tempo, é espaço sagrado onde a alma se alinha com o céu. Hoje Deus o convida a descansar em seu silêncio. Não porque ignore sua dor, mas porque quer curá-la em profundidade. Ele sabe que as palavras às vezes não bastam, e por isso oferece sua presença. Permaneça, respire, ouça. Porque quando a alma treme e você escolhe se calar diante de Deus, esse mesmo silêncio se torna uma oração que sobe ao céu e desce em forma de paz. E quando você aprende a ficar quieto diante dele, descobre que não precisa entender tudo para sentir-se seguro. Basta saber que ele está com você, mesmo quando tudo dentro de você treme.
Número 6. Limites santos não dividem, protegem o que Deus está curando. Há uma verdade que você precisa guardar em seu coração. Os limites santos não dividem, protegem o que Deus está curando em você. Quando o Senhor começa a restaurar um coração ferido, Ele também ensina a proteger o que está reconstruindo. Não é egoísmo, é obediência. Não é dureza, é sabedoria. O amor verdadeiro nem sempre diz sim, às vezes diz até aqui. E esse até aqui não nasce do rancor, mas do amor pela obra que Deus está realizando em sua vida. Ele não quer que você volte aos mesmos ambientes que o feriram, porque seu propósito não é que reviva a dor, mas que aprenda a cuidar da cura que Ele está lhe concedendo. O próprio Jesus viveu com limites santos. Retirava-se das multidões para orar, não permitiu que os fariseus definissem sua identidade, e quando quiseram apedrejá-lo antes do tempo, simplesmente afastou-se. Ele não se deixou manipular pelas expectativas alheias. Por quê? Porque conhecia seu propósito e sabia que não devia permitir que nada nem ninguém o desviasse do que o Pai havia determinado. Aprender a dizer não com amor faz parte de seguir o exemplo de Cristo. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13:20. A companhia que você escolhe pode impulsionar sua cura ou sabotá-la. Perdoar não significa voltar ao mesmo lugar onde o feriram. O perdão é liberdade, não permissão para que o machuquem outra vez. Você pode dizer, eu o perdoo, mas preciso de distância enquanto Deus cura meu coração e você trabalha no seu. Isso não é falta de perdão, é um ato de proteção espiritual. Jesus ensinou processos claros para a paz. Em Mateus 18, ele diz, se teu irmão pecar contra ti, fala com ele a sós. Se não ouvir, leva testemunhas. Se ainda assim se recusar, afasta-te. É um processo de reconciliação com discernimento, não de submissão sem sabedoria. Há relações em que a mudança requer tempo e outras em que simplesmente não há fruto. Nesses casos, o afastamento, temporário ou permanente, não é vingança, é obediência à voz de Deus, que o chama a cuidar do terreno onde Ele está plantando algo novo. Pergunte-se hoje, com sinceridade, esta relação me aproxima ou me afasta de Deus? Respeita meus limites ou os viola constantemente? Há fruto real de arrependimento ou apenas palavras vazias? Não tema as respostas. Deus não pede que você se torne juiz dos outros, mas que seja guardião de sua alma. Se uma pessoa não respeita a obra que Deus está realizando em você, amar à distância pode ser o ato mais santo que você pode oferecer. Não para fechar o coração, mas para mantê-lo saudável. Pense em sua vida como um jardim que Deus está restaurando. Ele arrancou as ervas daninhas, revolveu a terra e começou a plantar novas flores. O que aconteceria se você deixasse qualquer um entrar e pisar nesse solo ainda frágil? O trabalho do jardineiro seria danificado. Assim é com o coração. Os limites são a cerca amorosa que protege o crescimento. Eles não impedem que outros vejam a beleza do que Deus está fazendo. Apenas evitam que o destruam antes do tempo. E quando esse jardim florescer, Deus mostrará com quem compartilhá-lo. Às vezes, ao estabelecer limites, a culpa bate à porta, faz você pensar, e se eu estiver sendo duro demais? E se Deus quiser que eu continue tentando? Mas lembre-se, Deus também colocou limites em sua criação. Separou a luz das trevas, o mar da terra, o dia da noite. Os limites não são barreiras de ódio, são linhas de ordem. Onde há limites, há vida. Onde não há, reina o caos. Se o próprio Criador estabeleceu fronteiras para sustentar sua obra, por que você não deveria fazer o mesmo para sustentar a sua? Muitos confundem reconciliação com confiança imediata, mas a confiança se reconstrói com tempo, fruto e coerência. O perdão é um presente que você oferece pela fé. A reconciliação é uma colheita que vem quando há mudança verdadeira.
Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6,14. Perdoar liberta o seu coração, mas estabelecer limites protege o seu processo. Não deixe que a falsa espiritualidade o faça sentir-se culpado por se proteger. O amor nem sempre se mede em acesso, às vezes mede-se em prudência. Ore pedindo sabedoria antes de agir. Peça ao Espírito Santo que mostre quais relações devem ser restauradas e quais precisam permanecer em pausa. Escreva o nome de uma pessoa com quem sente que precisa estabelecer um limite e ore por 3 dias seguidos pedindo direção divina. Depois, anote claramente que tipo de limite precisa comunicar. Faça isso com graça, mas também com firmeza. Se essa pessoa não entender, descanse. Deus conhece o seu coração e sabe que sua intenção não é ferir, mas curar. Aprenda a amar sem se perder, a cuidar sem carregar o que não lhe pertence. Há relações que Deus usará para o seu crescimento e outras que Ele mesmo afastará para a sua proteção. Não resista a essa separação. Os limites santos não dividem. Preparam você para novas conexões, mais saudáveis, mais profundas e mais alinhadas ao seu propósito. Lembre-se, o coração que Deus está restaurando em você vale demais para ser exposto ao mesmo dano que o quebrou. E quando você caminhar nessa sabedoria, experimentará algo novo, paz. Porque onde há limites guiados pelo amor, há descanso. E onde há descanso, Deus habita. Número 7. Deus também cura em comunidade, não apenas no seu quarto. Há feridas que não se curam na solidão. Existem dores que só são saradas quando alguém as compartilha com você em nome de Jesus. Porque sim, Deus te encontra no seu quarto, te consola no silêncio, fala contigo na oração pessoal, mas também te cura através das pessoas que Ele coloca no seu caminho. Confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Tiago 5,16. Não diz para que sejam compreendidos ou para que sejam ouvidos, mas curados. Isso significa que parte do processo de restauração acontece quando você tem coragem de abrir o coração com alguém que também foi tocado pela graça. Muitos pensam que a cura interior é um caminho solitário, uma espécie de peregrinação secreta entre você e Deus. E embora seja verdade que há momentos em que Ele trabalha na intimidade, também é verdade que seu plano original sempre incluiu comunidade. Desde o princípio ele disse, não é bom que o homem esteja só. E não falava apenas do matrimônio, mas da necessidade humana de conexão, de apoio mútuo, de caminhar acompanhado. Porque quando você se isola por medo, vergonha ou desconfiança sem perceber, fecha a porta para uma das ferramentas que Deus usa para te restaurar, o seu corpo, a igreja. Eu sei que às vezes dói confiar. Talvez você tenha aberto seu coração no passado e alguém dentro da própria igreja te feriu. Talvez tenha sentido julgamento onde esperava consolo. Mas quero que escute isso com calma. Esse erro não foi de Deus. A ferida foi causada por humanos, mas a cura vem do Espírito. E o mesmo Deus que te curou uma vez em segredo, quer hoje te mostrar que também pode fazê-lo em comunidade. Nem todos os espaços espirituais são iguais. Há lugares onde o amor de Cristo é pregado com autenticidade, onde a graça não é discurso, mas abraço. Vale a pena tentar novamente. Deus te criou para viver conectado, não isolado. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele, mas quando um é curado, todos se alegram. 1 aos Coríntios 12, 26. A igreja, o pequeno grupo, os irmãos na fé, são esse corpo que se move com você, que te sustenta quando cai e celebra quando avança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. 2 aos Coríntios 1, 3 ao 4.
Em outras palavras, as pessoas que Deus coloca no seu caminho não estão ali apenas para te ajudar, mas também para compartilhar o mesmo consolo que um dia receberam. Imagine alguém tentando mover uma pedra enorme sozinho. Empurra, se esforça, se cansa, até que outros chegam e juntos conseguem levantá-la. Assim é a igreja. Os fardos compartilhados se tornam mais leves. A dor compartilhada se torna mais suportável. Deus não te pede para passar por esse processo sozinho. Ele te convida a deixar que outros te acompanhem, porque quando você permite que alguém ore com você, quando confessa com humildade o que carrega dentro, o inimigo perde poder. A vergonha se dissolve, a culpa se quebra e a luz entra onde antes havia escuridão. A chave está em encontrar uma comunidade segura. Não qualquer grupo, mas um centrado em Cristo, na sua palavra, onde haja respeito pela confidencialidade e um ambiente de compaixão, não de julgamento, onde as pessoas não falem de você, mas com Deus por você. Ali, a vulnerabilidade deixa de ser fraqueza e se torna força. Dizer, estou passando por algo difícil, você pode orar por mim? Não te torna menos espiritual, te torna mais humano, mais dependente da graça. Porque pedir ajuda não é falta de fé, é reconhecer que Deus também se revela nos outros. O isolamento prolongado é terreno fértil para o medo, a autopiedade e a confusão. Mas a comunhão quebra esses ciclos. Você não foi criado para esconder suas lágrimas, mas para compartilhá-las com quem sabe levá-las ao trono de Deus. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Hebreus 24 ao 25. Congregar-se não é um requisito religioso, é uma necessidade espiritual. Cada encontro, cada palavra de ânimo, cada abraço sincero é uma forma de lembrar que você não está sozinho no processo. Dê hoje um simples passo de fé. Procure uma comunidade, uma igreja local, um pequeno grupo onde a verdade seja pregada com amor. Vá como observador, sem pressa. Olhe, escute, ore e se sentir paz, fique. Dê o passo de se abrir um pouco mais. Talvez você não compartilhe tudo de imediato, mas permita que a presença de outros crentes envolva seu coração. Às vezes, a cura começa simplesmente por estar presente. Lembre-se, Deus também cura em comunidade, não apenas no seu quarto. Ele usa abraços, orações, conversas e olhares sinceros para te fazer sentir o seu amor de forma tangível. E quando você decidir se abrir, quando permitir que a família da fé te acompanhe, descobrirá algo lindo. O mesmo Deus que te levantou na solidão agora te fortalece na companhia. Porque a restauração completa não acontece no isolamento, mas no corpo que Cristo formou para você. E nesse corpo, nessa comunidade de amor, você encontrará não apenas cura, mas também propósito, esperança e lar. Número 8. Sua identidade não é um remendo, é nova criação. Há algo que o inimigo tem tentado te fazer acreditar por anos, que sua identidade é a soma dos seus erros, que o que você fez ou o que fizeram com você define quem você é. Mas Deus hoje te lembra que isso é uma mentira. Sua identidade não é um remendo para cobrir o seu passado, é uma nova criação em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 aos Coríntios 5,17. Não se trata de uma maquiagem espiritual, mas de uma regeneração profunda, de uma transformação que nasce do Espírito Santo e não do esforço humano. Você não é uma versão corrigida do que foi, é alguém completamente novo. Talvez sua mente ainda repita frases antigas. Sou um fracasso, não sirvo, não tenho mais jeito. Mas quando você vem a Cristo, Ele não apenas apaga os seus pecados, Ele reescreve sua história. Você não é definido pelo que te quebrou, mas por aquele que te restaurou. E quando essa verdade desce do intelecto ao coração, tudo muda.
Suas decisões mudam, seus relacionamentos mudam. A forma como você fala consigo mesmo muda. A voz que antes te acusava começa a ser substituída pela voz da graça. Você já não vive para provar nada. Vive com a segurança de saber quem é. A identidade em Cristo não se constrói, se recebe. Você não a conquista com obras nem a perde com erros. É um presente de adoção divina. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Você já não é um servo tentando agradar a um senhor, é um filho amado que pertence a uma família eterna. Nessa adoção, há segurança, há descanso, há dignidade. Você não está remendado, está completamente feito novo. Deus não cobre suas rachaduras, Ele as preenche com sua glória. As feridas que antes te envergonhavam agora são testemunho da sua graça. Ele não se envergonha do seu passado, porque foi justamente ali que escolheu te encontrar. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:4-6. Essa é a sua identidade. Escolhido, amado, perdoado, restaurado. Tudo o que o mundo disse que você era é cancelado pelo que Deus diz que você é. Talvez por anos você tenha acreditado em mentiras que te fizeram viver com medo e culpa. Hoje, você pode escrevê-las e confrontá-las com a verdade. Pegue uma folha e faça sua carteira de identidade em Cristo. De um lado, escreva as mentiras que te acompanharam. Sou meus erros, não tenho valor, estou sozinho, Deus já se cansou de mim. E do outro, escreva as verdades da palavra. Sou nova criação, 2 Coríntios 5,17. Sou amado com amor eterno, Jeremias 30 e 1,3. Deus está comigo, Isaías 40 e 1,10. Nada me separará do seu amor. Romanos 8:38-39. Leia-as em voz alta todas as manhãs durante 21 dias. Não porque seja uma fórmula mágica, mas porque a fé vem pelo ouvir. Quando você repete a verdade, sua mente é renovada e sua alma começa a se alinhar com o que o céu já declarou sobre você. Quando você entende quem é, o inimigo perde poder. Ele já não pode te manipular com culpa, nem te paralisar com vergonha. Seu passado deixa de ser obstáculo e se torna testemunho. Não é arrogância, é segurança espiritual. É poder olhar no espelho sem medo e ver não suas cicatrizes, mas o reflexo de Cristo em você. Porque a união com Ele não é simbólica, é real. A vida dele se une à sua. Sua justiça te cobre, seu espírito habita em você e seu amor redefine cada parte do seu ser. Você já não é uma alma perdida procurando propósito. É um filho amado caminhando no propósito eterno do Pai. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Sua identidade é o alicerce da sua cura. Se você não sabe quem é em Cristo, as feridas do passado continuarão ditando o seu valor. Mas quando afirma todos os dias o que Ele diz sobre você, as correntes internas começam a se romper. As vozes do não posso, não mereço, não sirvo se calam diante da autoridade da palavra. Você é mais que vencedor. Não porque é forte, mas porque está unido àquele que já venceu. Imagine por um momento alguém olhando para um espelho quebrado. Vê fragmentos, reflexos distorcidos de si mesmo. Assim nos sentimos antes de conhecer a Cristo, tentando nos entender com pedaços de identidade partida. Mas quando Jesus chega, Ele não cola os pedaços, Ele coloca um espelho novo. Nesse novo reflexo você já não vê vergonha, vê redenção. Já não vê culpa, vê graça. Já não vê ruína, vê propósito. Por isso, hoje o Senhor te diz,
Pare de se definir pelo seu ontem. Eu te fiz novo. Sua identidade não é um remendo sobre uma vida velha. É um começo completamente novo. Em mim, você é filho, é filha, é amado, é livre, é enviado. E quando caminhar nessa verdade, ninguém mais poderá te colocar uma etiqueta que eu já destruí na cruz. Viva a partir da sua nova identidade e verá como tudo ao seu redor começará a se alinhar com a vida abundante que te prometi. Porque quem sabe quem é em Cristo já não vive para sobreviver, vive para refletir sua glória. Número 9. O que você alimenta cresce. Mude a dieta da alma. O que você alimenta cresce. É uma lei espiritual tão certa quanto a gravidade. Se você semeia paz, colherá paz. Se semeia ansiedade, colherá inquietação. E muitas vezes você não percebe que a raiz do seu desânimo ou da sua ansiedade não está no que lhe falta, mas no que você está alimentando em sua alma dia após dia. A palavra de Deus diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guardar o coração não significa trancá-lo, mas cuidar do que entra nele, porque tudo o que você permite entrar acabará moldando o que sai de você. Vivemos em um mundo saturado de informação, barulho e distrações. Cada imagem, cada música, cada conversa deixa uma marca na alma. Por isso hoje Deus te convida a fazer algo simples mas poderoso: revisar a sua dieta da alma. Pergunte-se: o que tenho visto? O que tenho ouvido? O que tenho lido? Que tipo de conversas tenho mantido? Se essas entradas te aproximam da paz, da verdade, da esperança, então estão alimentando a sua cura. Mas se te enchem de comparação, medo, inveja ou vazio, então estão drenando o que Deus quer restaurar em você. Não é uma questão de religião, é de sabedoria. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13:20. Esse princípio não se aplica apenas às pessoas, mas também aos conteúdos que você consome. Você não pode curar o coração se continuar alimentando a mente com o que o adoeceu. Não pode pedir a Deus por paz enquanto passa horas nas redes sociais comparando o seu processo ao dos outros. Não pode pedir liberdade se continua ouvindo mensagens que glorificam a tristeza, a vingança ou a superficialidade. O que você alimenta, cresce. Se alimenta sua mente com a verdade, a fé crescerá. Se alimenta sua alma com adoração, a paz crescerá. Se alimenta seu espírito com a palavra, a esperança crescerá. Mas se alimenta sua vida com negatividade, crescerá a confusão. Deus te confiou um coração, e esse coração é um terreno sagrado. Você não pode permitir que qualquer semente caia nele. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. Ele disse que o terreno do coração produz conforme a semente que recebe. Alguns terrenos estavam cheios de espinhos que sufocavam a palavra. Outros, preparados, davam fruto abundante. Assim funciona a sua mente. Se você enche o terreno interior com espinhos, conteúdo tóxico, conversas sem propósito, pensamentos negativos, a semente da fé se enfraquece, mas se escolhe as sementes corretas, se opta pelo que edifica, se semeia a palavra, verá uma colheita de vida e restauração. Faça uma auditoria espiritual nesta semana, não para se punir, mas para despertar consciência. Anote quanto tempo dedica às redes, à televisão, a conversas sem sentido. Depois, compare com o tempo que dedica à oração, à adoração ou à palavra. Se notar um desequilíbrio, não se culpe, mas decida ajustar a balança. Troque uma hora de rolar sem rumo no celular por uma leitura que alimente sua fé. Substitua músicas que alimentam a tristeza por louvores que elevem seu espírito. Troque conversas vazias por momentos de silêncio com Deus. Não basta eliminar o que é tóxico, é preciso substituir pelo que dá vida. Filipenses 4:8 resume isso perfeitamente. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não é uma sugestão, é uma receita espiritual. Pensar no que edifica não é ingenuidade, é obediência. E quando você pratica isso, algo muda dentro de você. A alma deixa de ruminar a dor e começa a digerir esperança. Imagine sua alma como um jardim. Se a cada dia você planta sementes de reclamação, amargura e comparação, esse jardim se encherá de ervas daninhas que sufocam toda a beleza. Mas se planta sementes de gratidão, de fé e de verdade, logo florescerá a paz. Deus é o jardineiro, mas você é quem permite que ele trabalhe. Ele não pode cultivar em um terreno invadido por ervas que você mesmo rega. Por isso, a curadoria espiritual não é legalismo, é amor próprio sob a direção divina. E se você sente que não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda ao Espírito Santo. É Ele quem mostrará o que te edifica e o que te drena. Ele te dará discernimento para reconhecer quando uma conversa ou um conteúdo rouba sua paz. Ele te ensinará a desfrutar da liberdade de escolher bem. Porque a verdadeira liberdade não está em consumir tudo, mas em saber o que te constrói e o que te destrói. Faça este exercício por 7 dias. Leve um pequeno caderno ou uma nota no celular. Todas as noites, anote o que viu, o que ouviu e como se sentiu depois. Você notará padrões. Descobrirá o que te aproxima mais de Deus e o que te afasta. Depois, tome uma decisão concreta. Elimine uma fonte que não te edifica e adicione uma que sim. Pode ser um devocional, um podcast cristão, uma canção de adoração ou uma leitura inspiradora. É um ato pequeno, mas tem um poder enorme, porque cada semente conta. Deus quer te curar completamente, mas também quer te ensinar a sustentar essa cura. E uma das formas como Ele faz isso é mudando sua dieta espiritual. O que você alimenta, cresce. Então, alimente-se de sua palavra, de sua presença, de sua verdade. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando começar a cuidar do que deixa entrar em sua mente e em sua alma, perceberá que a paz não será algo que precisará buscar. Será algo que começará a brotar de dentro. Número 10. Perdoar não é negar, é desatar a dívida e confiar no juiz. Deus não te pede para dizer não aconteceu nada, nem para olhar para o outro lado como se a ferida não doesse. Ele te convida a encarar o mal de frente e chamá-lo pelo nome, para depois colocar essa conta em suas mãos. O primeiro passo é reconhecer a dívida real. O que fizeram foi errado e me feriu profundamente. Essa frase não é vingança, é verdade. E a verdade é o solo onde Deus planta a liberdade. A Escritura te concede espaço para sentir dor sem pecar. Irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. A ira justa reconhece a injustiça. A amargura, porém, a cultiva até envenenar a alma. Hoje você pode chorar pelo que aconteceu, orar com honestidade, lamentar diante do Pai e, ao mesmo tempo, escolher não erguer um altar à vingança em seu coração. O perdão é um ato de fé que solta a dívida e a entrega a Deus. É orar com firmeza. Eu te perdoo e entrego essa conta a Deus. Ele é o juiz justo. Aqui acontece o ponto de virada. Você entende que perdoar te liberta, não ao ofensor. A corrente que te prende não é a memória da dor, mas o direito que você guarda de cobrar eternamente. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Quando você renuncia a ser juiz e carrasco, o coração volta a respirar. Não é afirmar que o que aconteceu foi certo, é afirmar que não quer mais carregar isso. Perdoar é cortar a corrente que te prende a quem te feriu. Agora, perdão não é o mesmo que reconciliação imediata. O primeiro é unilateral, o segundo, bilateral. Você pode perdoar hoje, mesmo que a outra pessoa não se arrependa. A reconciliação, porém, requer verdade, fruto e tempo. Jesus traçou um caminho de paz com sabedoria. Falar em particular,
depois com testemunhas, depois com a igreja. Se não houver mudança, manter distância. Mateus 18:15 ao 17. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6:14-15 fala de um coração livre. Mateus 18 descreve o processo relacional. Perdoar não te obriga a escancarar uma porta que o outro ainda golpeia com mentira. Estabelecer limites prudentes protege o que Deus está curando, e isso não é vingança, é obediência. Jesus contou uma história para medir nossas dívidas e nossos perdões. O servo perdoado de uma dívida impagável que se recusou a perdoar uma pequena. Mateus 18:21 ao 35. Essa parábola nos lembra que o combustível do perdão não é a força de vontade, mas a memória da graça. Deus te perdoou o impagável. Nessa abundância, agora você pode liberar o que te devem. E se a fúria voltar, volte à cruz. Volte ao lugar onde a justiça e a misericórdia se beijaram. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de entre vós, juntamente com toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:30 e 1:32. O padrão é alto, mas a graça que o sustenta é ainda maior. Talvez você se pergunte se caiu na amargura. Examine-se com 3 perguntas simples. Eu remo a dor repetidamente como se tivesse acontecido ontem. Desejo secretamente o mal do outro ou que ele fracasse. Tenho me afastado de Deus por esse assunto porque prefiro ter razão a ser livre. Se sente que sim, não se condene. A amargura é sinal de que você está carregando uma dívida que não lhe pertence. Leve-a ao trono. Peça que o Espírito derrame novamente seu amor em seu coração. Hebreus adverte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe. Hebreus 12:15. A raiz não se corta com discursos, mas com a pá da graça. Permita que o perdão percorra toda a sequência. Reconheça a dívida sem minimizar. Sinta a dor diante do Pai. Entregue a conta em oração. Confie no juiz divino. Estabeleça limites prudentes se for necessário e receba a liberdade que Cristo comprou para você. Essa liberdade é reconhecida por sinais concretos. Você consegue lembrar sem que a dor aguda governe, já não fantasia vingança. Começa a desejar o bem do outro, mesmo que não voltem a caminhar juntos. E a paz interior cresce como uma maré que sobe silenciosa, mas constante. Faça hoje uma microprática de libertação. Escreva uma carta que não vai enviar. Nomeie a dívida com clareza. Isso me feriu, isso foi injusto. Depois escreva a decisão. Em nome de Jesus, eu te perdoo. Renuncio a te cobrar e entrego esta conta ao juiz justo. Termine orando. Pai, tu vês, tu sabes, tu julgas retamente. Cura meu coração e guarda minha mente. Rasgue a carta ou guarde-a em seu diário como memorial de fidelidade. Revise esse exercício semanalmente, não como obsessão, mas como liturgia de liberdade. Lembre-se também de cuidar do seu ambiente enquanto o coração cicatriza. Efésios 4:27 diz: nem deis lugar ao diabo. Não alimente conversas que reabrem a ferida com curiosidade ou rancor. Cerque-se de uma comunidade que ora e abençoa. E se a relação requer distância, diga com firmeza e graça: eu te perdoo, mas preciso de espaço, enquanto Deus cura meu coração e você trabalha no seu. O céu se alinha com essa prudência. Perdoar não é negar, é desatar a dívida e confiar no juiz. Quando você solta a corrente, caminha mais leve, respira mais fundo e ama mais limpo. A justiça de Deus não falha, a graça de Deus não se esgota e a liberdade de Deus não é frágil. Hoje, pela fé, corte a corrente. E enquanto avança, descobrirá que o perdão não apenas liberta o outro do seu tribunal, liberta você para voltar a viver. Número 11.
O Espírito não apenas consola, ele reordena os teus desejos. O Espírito Santo não vem apenas para te consolar quando estás quebrado, mas para transformar o teu interior até torná-lo novo. Ele não é um lenço que enxuga lágrimas e vai embora. É o oleiro que permanece trabalhando no barro da tua alma até dar-lhe forma. A sua obra não termina quando te consola, ela começa quando te reordena. Porque muitas vezes, por trás de uma ferida, o que fica desalinhado não são apenas as emoções, mas os desejos, o que anseias, o que buscas, o que priorizas. E é aí que o Espírito Santo age com poder. Ele não apaga a tua história, mas desloca a tirania das emoções feridas que por anos te dominaram. Onde antes reinava o ressentimento, agora brota amor. Onde antes imperava o medo, ele semeia paz. Onde antes vivias em ansiedade, floresce paciência. O apóstolo Paulo explicou com clareza: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Ele não diz o esforço do crente produz, mas o fruto do Espírito, porque tu não fabricas fruto. Ele nasce quando estás conectado à videira verdadeira. Jesus disse em João 15:4-5, permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. O segredo não é fazer mais, mas render-se mais. Quando cada dia oras, Espírito Santo, entrega os meus desejos feridos, produz em mim o teu fruto. Estás permitindo que a seiva divina flua pelas tuas raízes. Talvez há anos estás tentando controlar o teu caráter, domar as tuas emoções ou forçar a paz. Mas não se trata de autocontrole humano, e sim de domínio próprio como fruto do Espírito. O autocontrole estoico reprime, o domínio próprio redime. Um se apoia na força de vontade, o outro na graça que transforma. Quando o Espírito trabalha, ele não te endurece, te afina. É como um músico celestial que toma o instrumento do teu coração, desafinado pela dor, e começa a tensionar, a afrouxar e ajustar as cordas até que tudo soe em harmonia com a sua presença. Às vezes o processo dói, porque cada ajuste implica rendição. Mas quando termina, o som que sai de ti já não é ruído de queixa, e sim melodia de paz. O Espírito Santo também intercede quando nem sabes como orar. Romanos 8:26 diz: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não tens palavras, ele traduz os teus suspiros em orações que chegam ao coração do Pai, e enquanto pensas que nada está acontecendo, ele está silenciosamente reordenando os teus afetos. Um dia, acordas e percebes que já não desejas vingança, mas descanso, que já não buscas ter razão, mas viver em paz, que já não anseias por controle, mas por confiança. Isso não é acaso, é o fruto de um coração em que o Espírito tomou o leme. Permite que o Espírito faça esse trabalho profundo em ti. Não temas a sua correção, porque o seu propósito não é limitar-te, mas libertar-te. Quando ele toca os teus desejos, não os destrói, os purifica. Ele te ensina a desejar o que é certo da maneira certa. Já não te moverá o impulso de preencher vazios, mas a plenitude do seu amor. Não buscarás amor por carência, mas por comunhão. Não amarás a partir da necessidade, mas da abundância. O Espírito não anula as tuas emoções. Ele as cura e as coloca a serviço da verdade. Faz do teu dia uma caminhada com ele. Ouve o teu próprio coração ao amanhecer. O que estás desejando hoje? Se descobrires que o medo, a amargura ou a impaciência estão te governando, não te condenes, apenas os entrega. Diz com sinceridade: Espírito Santo, esses desejos feridos não me conduzem à vida. Reordena-os. Substitui a minha ansiedade pela tua paz, a minha ira pela tua mansidão, a minha impaciência pela tua confiança. Faz isso todas as manhãs, mesmo quando não sentires nada.
porque a transformação do espírito nem sempre se percebe no instante. Muitas vezes ela cresce em silêncio, como uma semente debaixo da terra. A história de Emaús nos mostra esse processo. 2 discípulos caminhavam tristes, confusos, com o coração cheio de frustração. Jesus se aproximou, explicou-lhes as Escrituras e, enquanto falava, seu coração ardia dentro deles. É isso que o Espírito faz. Ele se aproxima do teu caminho de confusão, recorda-te as promessas e o teu coração começa a arder com novos desejos. Já não caminhas empurrado pela dor, mas atraído pela esperança. E quando reconheces Cristo no meio da tua jornada, levantas-te renovado, com propósito, direção e afetos transformados. O Espírito Santo não apenas te consola quando choras, ele te reforma por dentro. Muda a raiz do desejo, a direção do amor, o impulso da alma. Ensina-te a responder com ternura onde antes reagias com fúria, a esperar onde antes te desesperavas, a confiar onde antes duvidavas. Essa é a verdadeira cura, quando aquilo que te feriu já não governa tuas decisões. Hoje Deus te diz: não precisas fabricar amor, nem fingir paz, nem forçar paciência, apenas permanece em mim e deixa que o meu Espírito faça em ti o que tu não podes fazer sozinho. Rende-te cada dia a essa obra silenciosa. Anota as pequenas mudanças, uma reação diferente, uma palavra mais suave, um pensamento mais esperançoso. Cada uma é prova de que o Espírito está produzindo fruto. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está operando em ti. E se o Espírito pôde transformar um túmulo vazio em testemunho de vitória, também pode transformar as tuas emoções feridas em fonte de vida. Entrega-lhe os teus desejos, e ele os reordenará até que o teu coração volte a cantar no tom do céu. Porque quando o Espírito Santo reina em ti, a paz deixa de ser promessa distante e se torna presença constante. Número 12. Não confundas processo com ausência de Deus. Há momentos em que parece que Deus escolheu o silêncio e a alma começa a perguntar: ainda estás aí? Aqueles dias cinzentos em que não sentes progresso, em que tudo parece igual ou até pior, não significam ausência de Deus. Às vezes, confundimos o silêncio com abandono, mas o Pai nunca abandona aquilo que começou a curar. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Essa promessa é firme. Se Ele iniciou algo na tua vida, também será fiel para completá-lo. Talvez não vejas, mas Deus está agindo no invisível, no profundo, justamente onde os teus olhos não alcançam. A paciência não é passividade, é um ato de fé profunda. É olhar para um céu sem estrelas e ainda assim crer que o sol voltará a nascer. É continuar orando, mesmo quando não sentes nada. É seguir confiando, mesmo quando não há sinais. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. A cura tem as suas estações, a semeadura, a espera e a colheita. E nessa etapa intermediária, a mais longa e silenciosa, é onde as raízes se firmam. Deus não trabalha no teu ritmo, mas no ritmo perfeito da eternidade. Se o processo parece lento, é porque o Senhor está aprofundando a obra, não porque a tenha interrompido. Imagina uma semente debaixo da terra. Vista de cima, não há evidência de vida, ninguém vê brotos, ninguém percebe cor, há apenas escuridão e silêncio. Mas sob a terra, o milagre já está acontecendo. A semente se rompe, se abre, se transforma. A vida começa precisamente quando parece que tudo morre. Assim é o teu processo de cura. Não o vejas como estagnação, mas como germinação. Assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem que ele saiba como. Marcos 4:26-29. Enquanto dormes, enquanto esperas, enquanto choras, Deus continua agindo.
Às vezes, o coração ferido quer correr, quer ver resultados imediatos, quer sentir alívio hoje. Mas a cura verdadeira não se constrói com velocidade, e sim com profundidade. Não se trata de sentir-se bem rapidamente, mas de sarar de verdade, e isso exige paciência. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Esperar não é desistir, é confiar. É levantar-se a cada dia e dizer: Deus, ainda não vejo, mas creio que continuas trabalhando. Essa declaração simples sustenta mais fé do que 1000 emoções juntas. Não te castigues pelos dias em que retrocedes um passo. Às vezes curar implica chorar de novo, lembrar de novo, render-se de novo. Mas cada lágrima que derramas sobre a terra da tua alma se transforma em água para a semente que Deus plantou. O crescimento espiritual nem sempre se mede por grandes mudanças, mas por microavanços. Aquele dia em que conseguiste orar sem ressentimento, aquela noite em que dormiste com um pouco mais de paz, aquele instante em que escolheste não reviver a ferida, mas entregá-la. Esses pequenos gestos são evidências de vida. Faz o exercício de um diário de gratidão ou de microavanços. Todas as noites antes de dormir, anota 3 coisas: algo pelo que agradeces, algo que notaste diferente em ti, algo que o Espírito te recordou. Talvez escrevas: hoje reclamei menos, consegui falar sem raiva, senti paz ao ler a palavra. Ao final das semanas, verás um padrão. O Deus invisível tem construído estabilidade interior sem que percebas. Ele trabalha mais no silêncio do que no ruído. Toma cuidado também com as comparações. O teu processo não se parece com o de ninguém. Alguns florescem cedo, outros crescem devagar, mas ambos são cuidados pelo mesmo jardineiro. Quando olhas para o outro e pensas: ele já superou o que eu ainda não consigo, roubas de ti a chance de ver o que Deus está fazendo contigo. O processo do outro não é o teu padrão. A tua história tem tempos desenhados à medida do teu coração. O que para um leva meses, em ti pode levar anos. E não por falta de fé, mas porque a profundidade da ferida requer uma cura mais delicada. A paciência é a prova mais pura da confiança. Se podes esperar em Deus sem perder a esperança, estás crescendo espiritualmente. Se podes continuar adorando sem resultados visíveis, estás sendo curado. Se podes dizer: ainda não aconteceu, mas sei que acontecerá, estás amadurecendo na fé. A obra de Deus não se mede pela velocidade, mas pela fidelidade. Ele não tem pressa, porque sabe o que está formando em ti: um coração forte, uma fé firme, uma paz que não depende das circunstâncias. Quando te sentires cansado de esperar, lembra-te disto: ausência de movimento não significa ausência de presença. Deus está contigo no silêncio, assim como está no milagre. E quando chegar o momento certo, verás o que Ele esteve tecendo no oculto. Cada aparente demora será revelada como preparação perfeita. O processo não é castigo, é cuidado, não é esquecimento, é formação. Não é atraso, é desenho divino. Hoje o Pai te diz: não confundas o processo com a minha ausência. Estou agindo no invisível, no que não entendes, no que não podes medir. Confia. O que agora parece quietude é o terreno onde florescerás. Portanto, enquanto esperas, agradece, respira e continua crendo. Porque paciência não é resignação. É fé madura, e quem aprende a esperar em Deus nunca espera em vão. Número 13. Seu propósito não começa em um palco, começa à sua mesa. Começa nesse lugar onde ninguém te aplaude, mas Deus te observa. Nesse canto onde você escolhe amar, servir, perdoar e ser fiel quando ninguém vê. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Não diz que fomos criados para eventos grandiosos ou plataformas visíveis, mas para caminhar cada dia naquilo que Ele já preparou. Seu propósito não está em um futuro distante, está no hoje que você vive com fidelidade. Se você é fiel no pouco, então Deus te confiará o muito. Assim disse Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 21. Deus não busca pessoas perfeitas nem bem-sucedidas segundo os padrões do mundo. Ele busca corações disponíveis, porque o propósito não se revela em um instante. Ele se constrói na obediência diária. Uma mãe que cria seus filhos com amor está cumprindo o propósito. Um funcionário que trabalha com integridade, como para o Senhor e não para os homens, Colossenses 3:23, está cumprindo o propósito. Um jovem que decide perdoar em vez de se vingar, um idoso que ora por sua família todas as manhãs, um crente que estende compaixão em silêncio, todos eles estão vivendo no centro da vontade de Deus, mesmo que o mundo não veja. Você não precisa de uma multidão para estar em missão. Basta um coração obediente e uma mesa disposta. Às vezes, acreditamos que o propósito é um destino, uma meta distante, um chamado visível. Mas, na verdade, o propósito é um modo de caminhar. É como você responde nas pequenas coisas, como serve quando ninguém está olhando, como trata os seus quando o cansaço te vence. Deus abre portas no seu tempo, e essas portas se abrem com chaves de fidelidade. Cada dia que você escolhe obedecer, mesmo sem entender, cada oração que levanta no ordinário, cada ato de serviço que oferece sem recompensa, se transforma em parte da grande história que Deus escreve com você. Pense na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 ao 30. A um foram dados 5, a outro 2 e a outro 1. Não foi a quantidade que determinou o propósito, mas a fidelidade. Os que foram fiéis multiplicaram o que tinham. O que escondeu seu talento, o perdeu. Talvez hoje você sinta que seu talento é pequeno, que sua vida não impacta muitos. Mas se você o colocar nas mãos de Deus, Ele o multiplicará de maneiras que você nem imagina. O pequeno nas mãos dele sempre se torna grande. Não despreze o seu hoje porque parece insignificante. O propósito de Deus costuma florescer no cotidiano, na mesa de família onde você reparte o pão, no cumprimento gentil que cura um coração cansado, no trabalho bem feito mesmo sem reconhecimento. O próprio Jesus viveu 30 anos em anonimato antes de 3 anos de ministério público. 30 anos de obediência silenciosa foram a base de 3 anos de impacto eterno. Se o Filho de Deus não desprezou o comum, por que você o faria? Hoje quero te encorajar a estabelecer um plano de fidelidade. 30, 60 e 90 dias. Não para forçar a Deus, mas para cultivar constância naquilo que Ele já te confiou. Nos próximos 30 dias, comprometa-se com um hábito devocional diário, 10 minutos de oração sincera ou leitura da palavra. Restaure um relacionamento que você negligenciou ou realize um ato de serviço semanal sem esperar nada em troca. Em 60 dias, observe o fruto. O que está mudando no seu coração? Quais conversas estão se tornando mais saudáveis? Ajuste sua caminhada. E em 90 dias, olhe para trás e celebre a fidelidade de Deus. Não os resultados visíveis, mas o seu crescimento interior. Porque no reino de Deus, a obediência vale mais do que a pressa. Lembre-se de que o propósito nem sempre parece épico. Muitas vezes, ele se vive no pequeno, no repetitivo, no silencioso. Mas esse serviço humilde toca a eternidade. Talvez você nunca suba a um palco, mas cada palavra gentil, cada abraço sincero, cada oração escondida, deixa marcas que o céu registra. Quando você serve aos outros, serve ao próprio Cristo. Quando faz o que é certo sem reconhecimento, seu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. O propósito
É menos espetacular do que imaginamos, mas infinitamente mais sagrado, porque se trata de amor, não de fama, de obediência, não de brilho. Cada passo de fidelidade é uma semente de eternidade. Cada dia que você escolhe perseverar está cumprindo o seu chamado. Deus não te pedirá contas de quão alto você chegou, mas de quão fiel foi no caminho. Então, se hoje você está em sua casa, em seu trabalho, em uma temporada aparentemente comum, não pense que está fora do plano divino. Você está exatamente onde Deus te forma, te prova e te prepara. A mesa onde você compartilha comida, o escritório onde serve, o silêncio onde ora. Esse é o seu palco. É aí que seu propósito começa. Porque o que você faz com amor, mesmo que ninguém perceba, tem peso eterno. O Pai te diz hoje, seja fiel onde está. Não espere o amanhã para começar a viver com propósito. As boas obras já estão preparadas. Apenas ande nelas. Não busque o aplauso do mundo. Busque a minha aprovação, que é eterna. E quando chegar o tempo perfeito, Ele mesmo ampliará o seu território. Mas, enquanto isso, ame, sirva e persevere, porque o maior propósito se cumpre quando o pequeno é feito com um coração rendido a Deus. Número 14. Voltar a amar sem medo a partir da cura. Deus não te curou apenas para que você se feche e se proteja de voltar a sentir. Ele te curou para que você volte a amar, mas desta vez sem medo. Porque o amor verdadeiro não nasce do impulso nem da necessidade, e sim de um coração que aprendeu a descansar em Deus. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. 1 de João 4,18. O medo de amar nasce das feridas do passado, mas quando você permite que o Espírito Santo repare o que foi quebrado, o amor volta a ser possível. Agora com sabedoria, com limites santos, com discernimento celestial. Talvez por muito tempo você tenha trancado a porta do seu coração, convencido de que era melhor não sentir, melhor não confiar, melhor não se arriscar outra vez. Mas Deus não te criou para viver preso em uma fortaleza emocional. Ele te desenhou para amar e ser amado. Só que não a partir da carência, e sim da plenitude que vem dele. Há uma grande diferença entre dizer, eu preciso de você para estar bem, e dizer, eu estou bem em Cristo, e por isso escolho te amar livremente. Na primeira frase, a dependência emocional. Na segunda, maturidade espiritual. Deus quer te levar a esse ponto em que você pode amar sem se perder, entregar sem se anular e confiar sem deixar de discernir. Pergunte a si mesmo com sinceridade: este amor ou amizade me aproxima mais de Deus ou me afasta? Há reciprocidade ou sou apenas eu quem dá e espera sem receber? Sinto paz no espírito ou um alerta interior que me convida a observar com cuidado? Essas perguntas não são desconfiança, são discernimento. Porque o amor saudável não ignora sinais. Ele os apresenta diante de Deus e deixa que Ele confirme. Amar com o coração guiado pelo Espírito não significa baixar toda a guarda, e sim aprender a abrir janelas com sabedoria. Quando você já passou por tempestades, sabe quando o ar é puro e quando anuncia chuva. O coração curado sabe se abrir, mas também sabe se fechar quando chega outra tempestade. O livro de Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Não diz tranque-o, diz guarde-o. Guardar não é isolar, é cuidar com propósito. É entender que o seu coração já não pode ser campo de batalha para amores imaturos ou amizades que drenam. Amar a partir da cura não significa que nunca mais vai doer, mas que você saberá quais relações edificam e quais destroem, quais palavras constroem e quais confundem. O Espírito Santo se torna esse guardião interno que te mostra quando avançar e quando esperar. O próprio Jesus nos ensinou esse tipo de amor sábio.
Ele amou profundamente, mas não ingenuamente. Entregou-se por todos, mas não se confiou a todos. O Evangelho de João diz que Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que ninguém lhe desse testemunho sobre o homem, pois ele mesmo sabia o que havia no coração humano. João 2:24 ao 25. Esse discernimento não o levou a se fechar, mas a amar de forma intencional e dirigida pelo Pai. Ele abraçou, restaurou, serviu, mas também se retirou para orar quando as multidões queriam manipulá-lo. Esse é o modelo perfeito. Amar sem medo, mas com sabedoria. Não deixe que o medo te roube o privilégio de amar novamente. Deus não te salvou da dor para que vivas escondido, mas para que ames a partir da cura que Ele produziu em você. Se antes você amava tentando preencher vazios, agora amará a partir da abundância da sua presença. Se antes entregava tudo por desespero, agora poderá fazê-lo por escolha. Porque o amor que nasce de um coração restaurado não busca validação, busca refletir o caráter de Cristo. Volte a confiar, mas desta vez com oração. Antes de abrir seu coração, apresente esse relacionamento a Deus. Ore por 7 dias, pedindo discernimento e pergunte-se: isso me aproxima do propósito divino ou me distrai? Sinto paz ou ansiedade? A pessoa vê em mim o valor que Deus me deu? Se a resposta vier acompanhada de paz, avance com fé. Se vier com inquietação, espere. O Espírito Santo sempre falará com você por meio da paz ou do desconforto interior. Aprenda a ouvi-lo. Voltar a amar não significa repetir o passado, significa permitir que Deus escreva um novo capítulo a partir de um coração transformado. Talvez desta vez você ame diferente, mais devagar, mais consciente, mais cheio de propósito. Não amará por medo de estar só, mas porque já descobriu que sua verdadeira plenitude não depende de ninguém além de Cristo. Quando você sabe quem é nele, pode amar sem se perder. Lembre-se, o amor perfeito não elimina o risco, mas elimina o medo. Você não pode controlar como os outros responderão, mas pode decidir de onde ama. Quando sua raiz está em Deus, mesmo que alguém te decepcione, você não se quebra, apenas se inclina para Ele e continua crescendo. Amar a partir da cura não te torna vulnerável à destruição, te torna disponível para a bênção. Então, hoje Deus te diz: não temas abrir o teu coração novamente. Eu te ensinarei a amar bem, a escolher com sabedoria, a discernir com o meu espírito. Não vivas escondido atrás do medo. O que antes foi ferida, agora será fonte. O que antes te quebrou, agora te fará mais forte. Permita que o amor do Pai cure seus medos, renove sua confiança e te conduza a relacionamentos que reflitam a sua glória. Porque quando você ama com um coração curado, não apenas volta a viver, volta a brilhar. Número 15. Curar não te isola, te envia para restaurar. Curar não é o fim do caminho, é o início do teu envio. Deus não te restaurou apenas para que vivas em paz, mas para que essa paz se torne semente de esperança para outros. Quando uma ferida é curada, a cicatriz não desaparece, mas essa marca se transforma em testemunho de que a graça de Deus é real. No livro de Apocalipse está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Apocalipse 12:11. O testemunho não é apenas uma história, é uma ferramenta espiritual. É a prova viva de que aquilo que Deus fez contigo, Ele pode fazer também com quem te ouve. A tua história redimida tem autoridade no mundo espiritual, porque já não falas a partir da ferida, mas da vitória que Cristo te deu. Talvez por muito tempo você tenha pensado que o testemunho era apenas para quem tem vidas perfeitas ou histórias espetaculares, mas não.
Deus usa aquilo que o inimigo quis destruir para edificar outros. Ele usa o teu processo, as tuas lágrimas, os teus silêncios e os transforma em mensagens de esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Segundo aos Coríntios 1:3-4. Esse para quê muda tudo. Deus não te consolou apenas para te acalmar, mas para te enviar. O que aprendeste na dor não se desperdiça. Torna-se remédio para alguém mais. Pensa em como a tua história começou. Quebrantamento, confusão, noites sem descanso. Depois veio aquele encontro com Deus, talvez silencioso, talvez em meio às lágrimas, onde algo começou a mudar dentro de ti. E hoje, mesmo que ainda haja marcas do processo, podes olhar para trás e dizer: Deus foi fiel. Esse relato, com seus 3 atos, antes, encontro e depois, é o teu testemunho. Não precisas enfeitá-lo, apenas contá-lo com verdade. Mas faz isso no tempo de Deus. Não se compartilha uma ferida que ainda sangra. Compartilha-se uma cicatriz que já sarou. Falar a partir da dor aberta pode buscar validação. Falar a partir da cura oferece libertação. Por isso, pede ao Espírito Santo que te mostre quando, como e com quem compartilhar. Ele conhece o momento exato em que a tua palavra pode ser vida para alguém que está onde tu estiveste. O próprio Jesus mostrou isso no caminho de Emaús. Lucas 24:13-35. 2 discípulos caminhavam tristes, com o coração pesado. Não entendiam o que havia acontecido, mas Jesus se aproximou, caminhou com eles, explicou-lhes as Escrituras, e seus corações começaram a arder. Quando o reconheceram, saíram correndo para contar o que tinham visto. Essa é a essência do testemunho. Cristo se revela a ti, o teu coração arde e você não consegue ficar calado. Compartilhar o que Deus fez em ti é acender uma tocha no meio da noite. A luz que carregas não se apaga ao compartilhá-la, ela se multiplica. Não temas falar do teu passado, se Deus já o redimiu. Ele faz novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Aquilo que foi motivo de vergonha agora pode ser porta de salvação para outros. Você não precisa ser eloquente, nem ter respostas teológicas. Basta dizer: eu estava quebrado, mas Deus me levantou. Estava perdido e Ele me encontrou. Isso é testemunho, simples, real, poderoso. O mundo não precisa de discursos perfeitos, precisa de histórias verdadeiras que falem da fidelidade de Deus. Seja prudente, sim, mas não se esconda. O silêncio prolongado pode te aprisionar novamente no medo. O inimigo teme os crentes que falam sobre o que Deus fez, porque cada testemunho que sai da tua boca lhe lembra que foi derrotado. E cada vez que compartilhas, a tua própria fé se fortalece. Falar sobre o que Deus fez não apenas cura outros, também confirma a tua própria restauração. Cada vez que contas, a ferida perde poder e a graça ganha território. Eu te encorajo a escrever a tua história em 3 atos. Quem eras antes, como Deus te encontrou e quem és agora. Não edites os detalhes para parecer melhor. Deixa que a verdade revele a glória de Deus. Depois, ora: Espírito Santo, mostra-me com quem devo compartilhar isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que esteja passando pelo mesmo que tu. Talvez não se trate de subir num púlpito, mas de sentar diante de uma pessoa e dizer: eu entendo o que você sente, eu também estive lá, e Cristo me levantou. Essa é a missão do coração curado, consolar como foste consolado. Curar não te isola, te envia, te transforma em canal de restauração. Faz de ti alguém que passou de vítima a testemunha, de quebrado a instrumento. Quando Deus toca a tua história, Ele a transforma em pregação viva. Você não precisa ser pastor para ser missionário.
Basta ser alguém que não se cala sobre a bondade de Deus, porque o Evangelho se expande quando vidas restauradas falam. Hoje o Senhor te diz: a tua história não foi em vão. O que parecia ruína, eu transformei em testemunho. Vai e conta, fala da minha fidelidade. Sê tocha onde há escuridão, porque a luz que coloquei em ti não é apenas para ti. Ora com coragem. Senhor, usa-me para curar outros como tu me curaste. Que a minha voz leve esperança, que as minhas cicatrizes falem do teu poder. E quando fizeres isso, descobrirás que a tua cura alcançou o seu propósito mais alto. Transformar-te em testemunha da restauração completa que só Deus pode dar. Porque o coração curado não fica parado. O coração curado é enviado. Caminhamos juntos por um caminho profundo, desde reconhecer a sua ferida até aprender a viver com propósito e voltar a amar sem medo. Cada passo que exploramos não foi por acaso. Foi o mapa que o próprio Deus traçou para te conduzir do quebrantamento à liberdade completa. Quero que retenha 3 verdades essenciais. Primeiro, Deus nunca te abandonou na tua dor. Salmos 34:18. Não é apenas um versículo bonito, é uma promessa eterna. Cada lágrima que você derramou, Ele contou. Cada noite de angústia, Ele esteve ali. Você nunca esteve sozinho, mesmo quando parecia. Sua presença é real, constante e inabalável. Segundo, a cura não é um evento, é um processo que honra cada passo. Não desanime se em alguns dias sentir que está voltando atrás. Reconhecer, render-se, lamentar, perdoar, renovar a mente, esperar com paciência, abraçar sua identidade em Cristo, proteger o coração com limites sábios, amar novamente e compartilhar seu testemunho. Cada um desses passos constrói a liberdade profunda que você tanto deseja. Deus não tem pressa, mas também não para. Confie no tempo dele. Terceiro, a sua história tem um propósito eterno. O que te quebrou não foi em vão. Deus está redimindo cada pedaço de dor para transformá-lo em um testemunho poderoso. Apocalipse 12:11 nos ensina que vencemos pela palavra do nosso testemunho. A sua história curada será luz para alguém que hoje caminha na mesma escuridão que você já conheceu. Você não foi curado apenas por si mesmo, foi curado para ser enviado. O seu coração quebrado não é o fim da sua história, é o lugar onde Deus começa a escrever o capítulo mais poderoso dele em você. Confie no processo, caminhe com ele a cada dia. E quando estiver pronto, compartilhe a sua luz com outros que hoje precisam saber que a cura é possível. Vou orar por você agora mesmo. Pai Celestial, venho diante de Ti por cada pessoa que ouviu esta mensagem com o coração ferido. Tu conheces cada nome, cada história, cada lágrima. Hoje, te peço que cumpras a Tua promessa de estar perto do quebrantado. Ajuda-os a render o controle, a lamentar com fé, a perdoar mesmo quando dói profundamente, a renovar a mente com a Tua palavra viva. Dá-lhes paciência neste processo e coragem para voltar a amar. Transforma cada história quebrada em testemunho indestrutível do teu poder restaurador. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, Deus não desperdiça a dor. Ele a transforma em propósito. O seu melhor capítulo ainda está para ser escrito. Confie e caminhe. Você não está sozinho.